Agora se assente. E eu quero convidar você para fazer uma coisa. Eu quero convidar você, quando você aplaudir ao Senhor nesta noite, como eu disse aos jovens no retiro ontem. Quem estava ontem no nosso retiro intenso? Vocês estavam lá, tem um povão aqui, achei que vocês não viessem hoje, cansado, eu estou sem voz, quase de manhã não consegui falar. Muito especial o nosso retiro intenso, muito bom. E como eu disse a eles ontem, quando você aplaudir ao Senhor, eu quero convidá-lo para aplaudir dizendo glória, dizendo aleluia, dizendo santo é o nome do Senhor. Sabe, a gente vai caminhando na igreja com Deus em um tempo, e algumas pessoas vão se acomodando e se esquecendo de quem elas são, a quem elas servem. E aí elas vão vindo para a igreja, não trazem mais a Bíblia, não sabem mais cantar os hinos, vão se esquecendo essa linguagem nossa de glorificar o nome de Jesus. Quando eu prego, quando alguém canta, e você simplesmente aplaude, embora eu sei que a sua intenção e a minha intenção, já que estamos em um culto, é cultuarmos a Deus, é adorarmos o Senhor, não nenhum de nós, mas adorar a Deus. Mas eu presumo que quando você aplaude, e você só aplaude, me parece que você faz referência a quem está aqui em cima. Mas quando você aplaude e diz, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, é impossível alguém presumir que essas palmas e essa fala seja para quem quer que esteja aqui em cima. É visível e é manifesto que as suas palmas e os seus glórias e aleluia é para quem merece toda a glória, toda a palma, toda a aleluia, todo o louvor, que é o nosso Deus. Aleluia. Então eu quero convidá-los, quando for aplaudir a Jesus, quando uma palavra bater ao seu coração como uma flecha que arde dentro de nós, eu quero que você o faça isso com muita vontade, com muita alegria, mas sempre dizendo glória a Jesus, santo é o nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus. Se você é novo na igreja e não sabe essa linguagem, se você só disser assim, ó, glória a Deus, Deus já vai receber o seu louvor, a Ele toda a glória. Aleluia, mais animado, glória, aleluia, que coisa boa, que coisa boa. Queridos, nós estamos na sequência da quarta semana do mês da comunhão, esse tema tão bonito, tão propício, tão importante, sobre a paz. Mas como nós estivemos ontem no nosso retiro, e foi muito bom, e alguns irmãos disseram, pastor, reprise essa mensagem à noite para os irmãos. Fale para os irmãos dessa mensagem. Então, os líderes de células, eu quero que você ministre a palavra do informativo que está nessa quarta semana nas células. Mas hoje eu quero trazer essa palavra, já que lá em cima, na serra ontem, Deus falou muito ao nosso coração. Essa importância de nós sermos intensos no Espírito, sermos intensos na vida com Deus. Eu dizia para os jovens ontem de que você viu agora, não é? Você ficou conectado no carnaval, estou brincando, mas a gente vê as reportagens do carnaval, confesso que eu fico admirado com a turma, principalmente do Rio de Janeiro, como eles são primeiramente excelentes, quando vão fazer uma apresentação. Eu não estou aqui elogiando o carnaval em si, mas eu quero dizer do capricho deles em se preparar o ano inteiro. Me parece que uma apresentação é no máximo 2 horas, que percorre o sambódromo, algo assim. Não é muito tempo, é um espaço curto, acho que 1h30, 2 horas, não sei bem. Mas sabem, queridos, eles se preparam o ano inteiro para passar na avenida, acho que 2 horas. Eles compram aquela fantasia deles, e eles estão lá debaixo de chuva, debaixo de sol. Eu já vi uma vez uma reportagem de uma mulher lá que estava sambando, 9 meses de grávida, para ganhar neném.
com um salto desse tamanho, sambando na maior felicidade, sabe, eles intenso. E o carnaval é a festa da carne, sabe, é para o seu bel prazer, para, no final das contas, não é Deus que é exaltado com isso, mas eles dão o máximo deles. Eles são intensos quando vão desfilar, dando o seu melhor, celebrando, fazendo, vibrando, todo mundo junto, tal. Eu acho isso extraordinário. Eu já vi reportagens, olhe para mim você, eu já vi reportagem de jovens e pessoas acamparem na rua, na beira de um estádio, de um ginásio, só para ser um dos primeiros a entrar naquele lugar, pagando para assistir o seu ídolo, indo com barracas para assistir e ficar acampado na rua, semanas, só para ficar mais perto do seu ídolo. Eu admiro isso. Eles fazem isso com muita admiração, com muito fulgor, com muita energia, com muita vontade. Às vezes eu fico admirado quando um time ganha, e aí mais o Inter ou o Grêmio, que eles ganham o campeonato estadual, o gauchão. E me parece que os gremistas, embora eu sou colorado, sou do Inter, mas eu percebo essa agitação mais dos gremistas, que eles vão para a avenida, eles vão para a rua, buzinam mais, eles são mais eufóricos, eu acho isso. Já é do lema deles, até a pé nós iremos. Eu admiro essa parte dos gremistas, e eu acho engraçado que para Deus, ninguém se prepara para vir para o culto assim, ó, oh glória a Deus, é poucas, aleluia, glória a Jesus, eu vou para a igreja, lá, oh maravilha, tchá, tchá, tchá. Ninguém faz isso. Tá doido? Tá bem? Tá normal? Sabe, queridos, eu fico admirado dessas pessoas que elas reagem assim, no que diz respeito ao mundo. Por que não nós para Deus? Ninguém fala mal de um gremista por celebrar, porque ele está celebrando a vitória do seu time no final de campeonato. Ninguém fala mal de um sambista que passou a madrugada sambando. Por que as pessoas às vezes falam mal de você? Porque você, às vezes, pelo menos eu gosto de, como diz aquela canção lá, extravasa e joga tudo para o alto. Hoje eu quero convidar você para extravasar. Eu quero convidar você para extravasar. Nós vamos jogar todo o peso. Esse crente xoxo, morto, esse evangélico meia boca, vai desaparecer. Vai surgir um homem animado, uma mulher animada, intenso. Mais intenso, animado. Olha, a gente tem uns cultos mais moderados. Se você está novo aqui hoje, nos visitando hoje, não é sempre, mas hoje vai ser assim. Hoje vai ser intensa a coisa. Eu quero convidar você para preparar as mãos. Esquenta ela aí, prepara o coração, prepara a garganta. Aquece a garganta, porque você vai ter alguns minutos aqui intensos na presença do Espírito Santo. Olha, mesmo você que não é acostumado a fazer isso, você vai sentir uma vontade louca de levantar a mão e dizer assim, aleluia! Não tenha vergonha, fique à vontade. Amém? A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele, Senhor, toda a honra, toda a majestade, Ele merece. Diga para o seu irmão, seja intenso no Espírito. Diga para o que está do outro lado, seja intenso no Espírito. Eu quero convidá-los para esse texto. Essa foi uma mensagem de quase 2h30 lá na Serra. Eu vou resumir para você em 40 minutos. Até isso vai ter que ser intenso. Vou ter que resumir para você. Vamos para Tiago. Tiago capítulo 5.
verso 17, lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, verso 17, que diz: E Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, e com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Essa é a palavra de Deus. Queridos, eu quero brevemente citar a você a vida de um homem, Elias, intensamente intenso no espírito. Elias é um homem diferenciado na Bíblia. É um homem muito diferenciado. E a Bíblia vai citar poucos homens assim, poucos indivíduos intensos, que Deus usou de uma forma extraordinária, que através deles Deus fez obras poderosas. Elias é um desses poucos homens que teve uma vida, uma passada aqui na terra extrema. Ele fez ser percebido, não por ele mesmo, mas pelo Espírito de Deus que estava nele, porque nós mesmos, por nós, nada podemos fazer, mas com o Espírito de Deus em nós, nós podemos fazer todas as coisas. Escute uma coisa, nós com a unção de Deus, nós podemos ir aonde uma pessoa natural não pode ir, nós podemos ver aquilo que uma pessoa natural não pode ver, nós podemos ouvir aquilo que uma pessoa natural não pode ouvir. Nós, com a unção de Deus, podemos fazer proezas. O significado da palavra proezas é aquilo que está além da capacidade humana. Até aqui o ser humano pode fazer, mas chega um momento, como dizia o salmista Davi: se não for o Espírito de Deus por mim, nada eu poderei fazer. Então veja, com o Espírito de Deus, nós podemos falar com quem é necessário falarmos. Nós entramos aonde uma pessoa comum não entra, mas não por nós, mas pelo Espírito de Deus que está em nós. Lucas 4,18 diz, olha esse texto poderoso, Lucas 4,18, Jesus diz, dele mesmo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Olha lá, já está o texto ali, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Escute uma coisa, você cheio do Espírito de Deus, você será um instrumento valioso, usado por Deus, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Sendo você do jeito que é, você até pode se achar uma pessoa tímida, uma pessoa sem capacidades. Bem, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer as obras que Ele quer. E Deus vai usar você por esse tempo. Você pode ter certeza disso. Você pode aplaudir o Senhor. Faça dizendo aleluia. Glória a Deus. Eu dizia para os jovens lá na serra, citando um homem que é admirável, que é Jeú. Semana passada, eu acho que foi quarta-feira, ou não sei desses dias, de manhã cedo, nós fomos orar na nossa sala de oração que nós temos em casa. Nós fizemos um voto com Deus. Quando Deus nos desse uma próxima casa, nós já tínhamos construído uma casa, vendemos, e fizemos um voto com Deus. Quando Deus nos desse uma casa, nós iríamos fazer um lugar secreto de oração. Aquele lugar seria reservado para entrarmos lá descalços. Não entraríamos de sapato, entraríamos de chinelo, descalços, e seria um lugar reservado para orarmos, para falar com Deus. O fogão
tem um lugar especial que é a cozinha. A geladeira tem um lugar especial que é a cozinha. O seu carro tem um lugar só para ele, que é a sua garagem. Porque Deus não pode ter um lugar para ele? Embora eu sei que Deus tem toda a casa. E Deus não se limita ao lugar. Olha, minha mãe dizia, quando ela era católica, apostólica, romana, ela tinha um altar num canto assim da casa. Aquele altar tinha vários santos. Tinha tanto santo que entupia o lugar, porque não cabia. Aquele lugar era um lugar especial para os santos dela. E todos os dias ela dizia, eu acendia uma vela, me ajoelhava ali. E aquele lugar na minha casa era o lugar das imagens, dos santos. Minha mãe se converteu ao Senhor. E aí ela separou um lugar que ela orava. E aí eu disse, quando Deus nos der uma oportunidade, terei isso. E hoje eu tenho esse lugar. Minhas próximas casas, quando eu tiver essa, eu pretendo vendê-la. Quem quiser comprar, me procure. Já fazendo marketing aqui, não é? Me escute uma coisa, farei um lugar especial de oração. É muito bom estar naquele lugar, é muito bom. Coisa boa, é como estar aqui na sala de oração. É muito bom estar aqui na igreja, a gente andar aqui, escritórios, andar na volta, o altar, as cadeiras. É muito bom estar lá no café, tomando um cappuccino. Mas, gente, quando a gente desce para cá, aqui para baixo, quando a gente desce para a sala de oração, que deixa o sapato ali na estante e entra lá para orar, eu não sei você, mas eu acho muito diferente de tudo aqui na volta. Eu acho muito especial o lugar de oração. Eu quero convidar você para visitar a nossa sala de oração, para ir orar. Você vai ver que há uma graça de Deus ali. Escute uma coisa, queridos. Depois que eu orei ali na sala de oração, junto com a pastora, logo cedo da manhã, eu abri a Bíblia para ler uma palavra. E é engraçado que eu abri a palavra lá em Reis, 2 Reis capítulo 9. 2 Reis capítulo 9 tem uma história fabulosa de um homem que Deus usou como Ele quis, do jeito dele. Para mim aquela leitura foi Deus me falando, porque eu por natureza sou muito conservador. Por natureza, essa luz está piscando, por favor, me ajude ali. Está tendo uma interferência angelical nesse lugar. Não é por cabeamento mesmo. Digam amém. Levante sua mão e diga, Jesus é bom. É isso. É exatamente isso que Ele merece. É exatamente isso. Aleluia. Olhe, para mim aquela leitura de 2 Reis 9 foi muito bom, porque eu sou muito conservador. Você nunca me viu aqui eu pregando de camiseta. Eu sou muito conservador, sou muito tradicional. Gosto muito dessa coisa. Eu sento na casa do meu sogro. Estou aqui em Santa Maria desde 2000, há 19 anos, no mesmo canto, no mesmo lugar. Eu sou muito conservador, sento no mesmo lugar, gosto das mesmas coisas. Eu não sou de estar toda hora mudando, eu sou muito conservador por natureza. E eu confesso, quando eu vejo alguém muito liberal, eu estranho, porque sou muito conservador por natureza. Mas no que diz respeito a Deus e a ser usado por Ele, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quiser. Olhe, Deus usou até uma jumenta para falar com um homem, porque Deus não pode usar outros homens. Esses dias eu ouvi uma história de alguém desviado, que chegou no bar para tomar um trago, desiludido. Seu guarda na sua vagabunda, isso aqui é na praça, e estava desiludido. Chegou no bar para pedir um trago. Era mais um trago dos seus muitos tragos que vinha tomando. Desiludido, querendo morrer, sem tomar banho, um fedor do inferno. As varijeiras na volta, os cachorros puguetos na volta. Coisa triste. Chegou no bar, quando sentou no bar, que pediu um trago, um outro bêbado que estava do lado, olhou para ele e disse assim: o que é que tu está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para ti. Conversa é essa? Como diz o João, filho do pastor Camargo, mas que conversa é essa? Aquele homem olhou assim para ele e disse assim: como assim? Isso aqui não é lugar para ti, rapaz. O que tu está fazendo aqui? Tu se esqueceu do projeto de Deus para a tua vida? Ele disse: o que é isso? Deus usando o Picus para falar comigo.
Diz que quando viu, ele se levantou e saiu chorando, não quis nem o trago, deixou o pai que não tomou. Deus usou um homem ali, um parceiro, que ele nunca viu, para falar com ele, para dizer que Deus não tinha se esquecido do projeto dele na vida dele, e que ele tinha se esquecido. É bem assim, quando Deus quer falar conosco, Ele nos ajunta no lugar, Ele nos leva até em lugares que a gente não imagina que Ele nos levaria, e ali falar conosco. Quem sabe você nunca pensou em vir aqui hoje para Deus falar com você, e Deus está falando com você nesse lugar, que Ele não se esqueceu do projeto que Ele escolheu para a sua vida. A sua hora está chegando, a sua hora está chegando. Sabe, queridos, é admirável a história de Jeú, porque a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele chama um dos seus discípulos, um dos seus aprendizes de profeta, e diz a ele: pegue essa botija com óleo e vá até onde está Jeú, e quando você chegar lá junto com Jeú, unja ele com óleo e diga que Deus está ungindo para ele ser o rei de Israel. A Bíblia diz, eu lendo em casa, sentado na sala de oração, lendo, eu já li esse texto outras vezes. Eu já li a Bíblia 4 vezes e meia assim inteira. Li muito mais de 10 vezes, porque já li, sim, lê 3 livros, depois volta, depois vai. Sabe, conheço a Bíblia. Ainda mais história, porque sou apaixonado por história. Um dia o meu sonho é fazer uma faculdade de história, só para cumprir a minha vontade de fazer história. Eu amo história. As minhas disciplinas na faculdade é tudo sobre história. História da religião, história da igreja, história não sei o quê, história do cristianismo. Eu amo história. Escute uma coisa, queridos. Eu lendo essa história e Deus falando comigo. Aquele rapaz, aquele aprendiz de profeta, ele sai correndo desesperado. Chega onde está Jeú. Jeú está junto com seus colegas oficiais, porque Jeú era um oficial, era um comandante dos exércitos de Israel. E ele está ali, e chega aquele aprendiz de profeta e diz assim: quem é Jeú? Aonde está Jeú? Jeú se levanta e diz: sou eu, Jeú. Pois não, eu quero falar com você, mas eu quero falar com você em particular. Olha que coisa interessante. Vem comigo ali. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus chamar você para orar, não pense 2 vezes, porque Deus tem uma palavra para você. Quando um homem de Deus é para você assim, ó, vem cá, nós temos que orar, quero falar com você, não pense 2 vezes. Deus tem uma palavra dele para você. Escute uma coisa, queridos. Quando eles entraram numa sala, aquele aprendiz de profeta pegou a botija com óleo e disse assim: te ajoelha, Jeú. Jeú disse: como assim, te ajoelha? E Jeú se ajoelhou. Quando Jeú se ajoelha, aquele aprendiz de profeta derrama o óleo na cabeça de Jeú e diz para ele: assim diz o Senhor dos exércitos, Ele está te ungindo agora como rei de Israel. E você depois de ungido, você vai matar aqueles que mataram os profetas do Senhor. Você vai acabar com a descendência de Acabe. Você vai matar Jezabel, profetisa do diabo, como se fossem essas palavras, porque ela mandou matar os profetas de Deus. Eu, Senhor, estou ungindo você para ser o novo rei de Israel. A Bíblia diz, depois dessa palavra, o aprendiz de profeta pegou a botija com óleo e sai correndo desesperado. Jeú sai da sala com a cabeça suja de óleo, o manto todo sujo de óleo. Ele chega na sala, os oficiais dizem: o que esse doido queria contigo? A minha versão que eu tenho em casa, que eu tenho há anos da Bíblia, é a versão na linguagem de hoje. E a versão na linguagem de hoje diz assim: o que esse louco, esse doido que entrou aí queria contigo? Sabe, queridos, de verdade, homens de Deus, mulheres de Deus, são diferentes. São diferentes. Sabe, queridos, nós vivemos às vezes de parecidos com o mundo, muito naturais. É por isso que pouco a gente desfruta o sobrenatural de Deus. Porque a gente vive, em vez de viver parecido com os homens de Deus e mulheres de Deus da Bíblia,
a gente às vezes quer se parecer com os homens do mundo. E por isso que às vezes na nossa vida a gente não experimenta o sobrenatural de Deus. Aquele homem, aprendiz de profeta, era um homem diferente, tão tal que chamou a atenção dos outros oficiais. E Jeú disse: você sabe o que ele veio fazer aqui? Sabe o que ele veio fazer? Ele veio me dizer que Deus estava me ungindo para ser rei de Israel. Escute uma coisa: quando os oficiais escutam isso, a Bíblia diz que prontamente todos os oficiais, sem exceção de nenhum, todos tiraram seus mantos de oficiais, jogaram aos pés de Jeú e gritaram com buzinas, gritaram: Jeú é o profeta, Jeú é o rei de Israel. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Jeú é o rei de Israel. Queridos, quando há uma unção de Deus sobre a vida de um servo dele, há reconhecimento. É muito interessante o que a pastora disse no domingo passado. Eu disse: vida, o que eu vou pregar domingo, depois de domingo passado? Que você estava cheia do Espírito Santo. Eu gostei muito da parte que ela disse assim: você quer, marido, ter o respeito da sua mulher? Você quer, marido, ter a admiração da sua esposa? É com o joelho no chão. E se ajoelhou. O Léo depois me disse: o Léo está aí? Não, o Léo está lá, né? O Léo disse: bem, essa hora eu me arrepiei todo. Eu também fiquei emocionado quando ela disse: você quer, marido, que a sua esposa lhe admire? Você quer, marido, que a sua esposa lhe admire? Joelho no chão. E se ajoelhou aqui no altar. Ali eu estava sentado, eu também disse: ai, Jesus, essa palavra é para mim. Eu estava muito ungida no domingo passado. Escute uma coisa: quando há uma unção de Deus sobre alguém, existe reconhecimento. É isso que a igreja, os líderes da igreja devem buscar. Eu nunca vou esquecer de um pastor que nós ungimos aqui. Quando terminou a unção de pastores, o irmão veio inocente dar os parabéns para ele. E quando, acostumado a chamar de irmão fulano de tal, ele chegou e disse: oh, parabéns, irmão, pela sua unção. Ele empurrou o irmão, eu vi daqui, ele empurrou o irmão pelo peito e disse: irmão não. Arrumou a gravata e disse: agora eu sou pastor. Eu digo: meu Deus, ele não entendeu nada, eu vou desungir ele agora. Se eu pudesse desungir, eu desungia. Mas não tem como desungir. Uma vez ungido. Aí cada um é que vai se ver diante de Deus, com a unção que Deus deu. Deus dá a unção. Agora tem que ver o que você vai fazer com ela. Escute uma coisa, queridos. Eu disse: ele não entendeu nada. Não precisa dizer eu sou isso, porque a unção por si só nos respalda. A unção nos traz o reconhecimento. Olhe, querido, lá no seu trabalho, aonde você estiver, busque esta unção de Deus, porque a unção de Deus dá a você diante das pessoas respeito, respaldo, reconhecimento. Você não precisa brigar, bater o pé. A unção de Deus sobre nós traz o reconhecimento. E é isso que acontece com Jeú. Os oficiais olham para ele e têm reconhecimento da unção que estava sobre ele. Sabe o que a Bíblia diz? Jeú pega o seu carro de guerra, convoca os oficiais e vão em direção ao rei de Israel, que estava em uma cidade próxima. Essa parte para mim é encantadora. Eles vão nos seus carros de guerra, e lá de cima da cidade, na torre de vigia, tem um soldado chamado atalaia. Não é o seu nome, é a sua função. A função do atalaia é observar quem entra, quem sai, quem se aproxima da cidade. É uma função muito importante. Um dia eu prego sobre ser um atalaia. Escute uma coisa: o atalaia olha e diz assim: está vindo uns carros de guerra. Está vindo lá uns carros de guerra. Aí o rei diz: manda um cavaleiro ir lá saber se ele vem em paz ou se ele vem para a guerra. Eles não sabem quem é. O cavaleiro sai, chega lá e diz assim: você vem em paz ou você vem em guerra? A minha versão da linguagem hoje diz assim, que Jeú diz assim: cale a boca. Cale a boca. Você não precisa saber de nada. Passa para trás de mim. E o cavaleiro vai para trás de Jeú e segue a corrida.
E aí o atalaia olha e diz: o cavaleiro que nós enviamos chegou lá e está vindo atrás dele, vamos enviar o outro. Eles enviam outro cavaleiro, chega lá próximo e diz: você vem em paz ou você vem em guerra? Jeú diz: calha a boca, passe para trás de mim. Ele passa para trás dele, segue. E nisso, os oficiais de Jeú vão se aproximando da cidade. O atalaia olha e diz assim: o jeito que aquele cavaleiro corre no seu carro de guerra, de forma louca, parece com o jeito de Jeú. Essa para mim é a parte mais interessante dessa história. Jeú não é nada convencional. Jeú não é nada moldado em formatos. Jeú tem o seu jeito de correr, bem loucamente. E aí o atalaia diz: pelo jeito louco que corre, deve ser Jeú. O rei Jorão, que é o rei de Israel até então, pega o seu carro de guerra, sobe na carruagem e vai em direção a Jeú. O rei Jorão de Israel diz assim: Jeú, você vem em paz ou você vem em guerra? Olha que palavra interessante que Jeú responde. Jeú diz assim: como eu posso ter paz? Como eu posso ter paz com alguém que mata os profetas de Deus? Meus irmãos, não pode ter paz. Nós não podemos ter comunhão com quem fala de servo de Deus. A gente não pode se ajuntar com quem fala de uma mulher de Deus. A gente não pode curtir coisas de quem está falando mal da própria igreja. Às vezes eu vejo, cristãos postando coisas e apoiando coisas, falando mal da própria igreja, não o templo, mas a igreja de Deus. A gente não pode compactuar com essas coisas, queridos. A gente deve apoiar coisas que abençoam as outras pessoas, que vai ser bom para as outras pessoas. Sabe o que acontece? Jeú diz: eu não posso ter paz com quem matou os profetas de Deus. Quando ele diz isso, Jorão pegou a sua carruagem, saiu correndo. Quando sai correndo, Jeú pega o seu arco e lança uma flecha. E a Bíblia diz que por trás das costas a flecha entrou na armadura de Jorão, exatamente no coração. E quando ele cai morto no lugar chamado Vinha de Nabote. A vinha de Nabote tinha sido tomada à força pelo pai de Jorão, a um homem chamado Nabote. É uma outra pregação. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele volta as coisas. Uma frase impactante que a pastora disse domingo passado: Deus é um Deus de amor. Deus é essência em amor. E é verdade, Deus é amor. Mas essa parte que ela disse também é verdadeira. Ela disse: Deus é amor e Deus ama, mas Deus também é justo. Deus tem justiça. Se você está aqui nesta noite, está sendo injustiçado, você pode se assentar, porque Deus tem uma mesa preparada para você na presença dos seus inimigos. Ele vai ungir a sua cabeça com óleo, seu cálice vai transbordar. Oh, aleluia! Isso é o Salmo 23. Salmo 23 diz isso: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Aí vem a parte da justiça: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. A Ele a glória, a Ele a glória. É isso que Deus faz. Olha, irmãos, lá no seu trabalho alguém lhe injustiçou, alguém lhe fez uma tramóia para tirar você do seu lugar, do seu cargo, da sua função. Não dê vexame, não brigue, não faça fucedo, se coloque no seu lugar, só ore a Deus. Deus é justo, Deus cuida dos seus. Isso aconteceu com Jorão, isso aconteceu com Acabe, isso aconteceu com o santo homem de Deus chamado Nabote. Sabe, queridos, o que me encanta essa história de Jeú é a forma como Jeú era diferente, era loucão.
E mesmo assim ele foi um instrumento de Deus poderoso contra a idolatria. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus quer usar você do jeito que você é. Se você é uma pessoa extrovertida, falante, Deus quer usar você como você é. Se você é uma pessoa tímida, reservada, quietinha, Deus quer usar você como você é, do jeito que você é. É exatamente isso. Você não precisa querer se parecer com os outros. Deus vai usar você do jeito que você é. Você pode aplaudir a Ele, ao Senhor. Faça isso com alegria. Vamos falar de Elias? Vamos falar de Elias? Diga, vamos falar de Elias? Vamos falar de Elias então. Quero convidar você para 1 Reis, capítulo 17. Vamos lá comigo. A coisa é intensa hoje, glória a Deus. Vamos lá comigo. 1 Reis 17. Olha que leitura poderosa. Mantenha a sua Bíblia aberta para nós lermos esse texto tão especial. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o outro lado, o lado oriental, e esconde-te junto às torrentes de Querite, fronteira do Jordão. Digam amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Olhe para mim você, queridos. Elias é esse homem que ele é um homem emblemático. Ele é um homem diferenciado. A Bíblia começa a falar dele a partir do verso 17, não dele, da situação do contexto. Todo o contexto de Israel aqui é um contexto de idolatria. E o verso 1 diz: então, verso 17, capítulo 17, verso 1: então veio Elias, o tesbita. Olha que interessante. Existe aqui um início, um novo começo. Tudo em Israel era idolatria. Então se levantou Elias. É isso que Deus diz para você nesta noite. Sua vida, quem sabe até agora, tem sido um caos. Sua vida até agora está desorganizada. Quem sabe até agora você não entendeu o projeto de Deus para você. Quem sabe você não entendeu ainda o plano de Deus para você até agora. Então, a partir de agora, Deus vai dar um novo rumo na sua história, na sua vida. E você vai começar a entender os planos e os projetos do Senhor para você. A Bíblia diz que Elias era da cidade de Tisbé. Eu dizia aos jovens ontem, Tisbé nunca mais é falada na Bíblia. Que cidade é essa? Tisbé. Meu Deus do céu, Tisbé. Da onde é Elias? Lá de Tisbé. Que Tisbé? Você vai olhar no mapa de Israel, não aparece Tisbé. Aparece a região, Gileade. Mas Tisbé não aparece. Que coisa interessante isso, né? Às vezes tem cidades que as pessoas são delas, mas elas não aparecem no mapa. Sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Cidade em si não quer dizer nada. O que importa são os cidadãos dela. É o cidadão da cidade que vai dizer quem ele é. Tisbé nunca mais é citada na Bíblia. Olhe para mim você. Mas Elias, eu acabei de ler para você Tiago. Elias é citado em toda a Bíblia. Quando João Batista se levanta batizando pessoas no deserto da Judeia, os judeus dizem assim: deve ser Elias que voltou, deve ser Elias que surgiu, porque ele vem no poder de Elias. Quando Jesus agora vem e começa a operar maravilhas, milagres, os judeus dizem: deve ser Elias, deve ser Elias que voltou, porque Elias tinha subido aos céus numa carruagem de fogo.
Olha como Elias está no cenário do Novo Testamento. Em Mateus 17, eu dizia ontem, Mateus 17 tem a história da transfiguração de Jesus. Jesus pega Pedro, pega Tiago, pega João e sobe no monte. Quando ele chega no monte, existe uma glória muito grande, um poder muito grande. E eles olham, parece que uma nuvem envolveu Jesus. E quando eles olham, algumas versões dos outros evangelistas, Marcos, Lucas, João, eles dizem assim, que apareceu dois personagens que se pareciam com Moisés e se pareciam com Elias e conversavam com Jesus. Mas Mateus diz assim: e com ele conversavam Moisés e Elias. Mateus é enfático e diz: conversava com Jesus, Moisés e Elias envolto da nuvem. Minha gente, foi uma presença tão graciosa, foi uma presença tão gloriosa, foi uma presença tão maravilhosa, que Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, como é bom esse lugar. Tem uma canção antiga que dizia assim, como é gostoso esse lugar é glória. Alguém lembra dessa música? Você não se lembra, isso é das antigas. O Saulo se lembra, né, Saulo? Se lembra? Como é gostoso esse lugar é glória, 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 glória. É um mistério. Você conhece essa música? Pedro está tão impactado com a glória de Deus, ele olha para Jesus e diz: Senhor, é muito bom estar aqui, coisa boa está aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Sabe o que isso quer dizer, queridos? 2 coisas. Primeiro, que é possível que seja Elias, mas o mais importante disso não são os personagens que aparecem, mas é a glória de Deus, a presença de Deus, a nuvem de Deus que está lá. Levante sua mão, porque há uma nuvem de Deus nesse lugar. Há uma nuvem de Deus nesse lugar. Há uma nuvem do Senhor nesse lugar. Você pode aplaudir Jesus e dizer glória ao seu nome, porque há uma nuvem de Deus nesse lugar. Olhe, você vai sair daqui curado e abençoado por Deus, porque a nuvem de Deus está nesse lugar. Você vai sair daqui diferenciado nesta noite, porque aonde está a presença de Deus, a doença, a mazela não pode ficar. Queridos, para quem estuda escatologia, para quem gosta lá de Apocalipse, da escatologia, a Bíblia vai dizer que no final dos tempos vai estar na terra a besta, o falso profeta. E a Bíblia diz que duas testemunhas vão se levantar contra a besta, o anticristo e o falso profeta. E alguns estudiosos dizem que uma das testemunhas pode ser Elias. Que pode ser Elias, que é possível que seja Elias. Não afirmo que seja Elias. Não afirmo que seja Elias, mas alguns dizem que é Elias. Se não é Elias, é na unção de Elias. Olhe, você não precisa ser Elias, porque você é você. Mas nesta noite, e por esse tempo, você vai receber a unção que estava sobre Elias. Diga para o seu irmão, se prepare. Você vai receber a unção de Elias. E eu vou dizer por quê daqui a pouco. Olhe para mim, você. Tisbé, não se sabe a história de Tisbé. A cidade não se sabe dela. Mas de Elias, toda a Bíblia está repleta dela, queridos. Elias é esse homem diferenciado por Deus que se levanta contra a idolatria. Ele tem um propósito. Olhe para mim, você, querido, você vive nesse mundo para cumprir um propósito. Se o seu propósito é ser um gerente, seja excelente. Ser um administrador, seja excelente. Ser um servo, seja intenso. Ser um levita, seja intenso. Ser um pregador, seja intenso. Ser um apoiador, seja intenso. Mas não intenso por si só, mas intenso no Espírito de Deus. Dê o melhor de si.
faça o melhor de si, faça aquilo que pessoas comuns não faz. Faça além. Elias faz além. E Elias vai contra a idolatria do rei Acabe. Esse rei, olhe para mim você, a Bíblia diz que Acabe era o pior rei de Israel. Além de ser um rei mau, era o pior rei de Israel. E para piorar, ele casou com a pior mulher da época. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Jezabel. Você sabe o que quer dizer Jezabel? Marido de Bel, de Baal. O nome dela quer dizer que ela era casada com Baal, com o deus demoníaco. Essa mulher matou profetas, fez loucuragem. E é contra ela e contra Acabe que Elias vai lá. E Elias vai dizer uma palavra de Deus para ele e vai dizer assim: olha, não vai haver chuva. Por 3 anos e 6 meses não vai chover. Queridos, e não choveu. Por 3 anos e meio em Israel não houve chuva, porque o homem de Deus tinha dito, e Deus tinha respaldado a palavra do homem de Deus depois. Sabe o que acontece? Acabe quer matar Elias, e quando ele quer matar Elias, Deus manda Elias fugir. E é exatamente essa leitura que nós estamos fazendo aqui. Vamos comigo, por favor, para verso 4. Vamos lá, capítulo 17, verso 4. Mantenha a sua Bíblia aberta. Olha verso 4. Beberás da torrente. Eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Digam amém. Você já viu que história louca é essa? Você já ouviu algo parecido, de que os corvos traziam carne, traziam pão para Elias, e ele bebia daquela fonte que estava ali? Você já pensou uma coisa dessa? Não eram pessoas que traziam, eram os pássaros. Sabe o que isso quer dizer? Que é Deus que sustenta o seu povo. Tem gente aqui que acha que é o teu emprego que te sustenta, que é a sua carteira assinada que te sustenta, que você precisa trabalhar dia e noite, senão vai faltar as coisas. Tem gente até que não desfruta do que tem, porque tem medo de faltar as coisas, tem medo de faltar dinheiro. Isso quer dizer que a sua confiança está no dinheiro. É claro que a gente deve trabalhar, ser excelente, dar o melhor de si. Mas escute uma coisa, querido, nossa confiança não está no dinheiro. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que nos sustenta. É Deus que te sustenta. Sabe, amado, se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, descansa o teu coração quanto ao dia de amanhã. Você tem dado o seu melhor, tem sido uma pessoa excelente. Não viva atribulado, porque Deus é o Deus que te sustenta, que te cuida. Eu gosto muito daquela passagem quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: mestre, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Nós deixamos a empresa de pescados, nós deixamos o nosso emprego para andar contigo todo esse tempo. O que nós vamos ganhar com isso? Qual é a nossa recompensa? Jesus olha para eles e diz: não se preocupe, porventura vos faltou alguma coisa? Durante esse tempo que vocês estão comigo, porventura vos faltou alguma coisa? Eles olham para Jesus e dizem: nada, Senhor, nada nos faltou. Jesus se vira novamente e diz: nesta vida vocês ganharão 100 vezes mais, nesta vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com alegria. Sabe, gente, quando você serve a Deus e quando você faz a obra de Deus, você não está perdendo tempo. A Bíblia diz que Deus dá para os seus enquanto dormem. Deus sustenta o seu povo. Não é que você é preguiçoso. Deus nunca vai
abençoar um preguiçoso. Meus irmãos, eu durmo 4, 5 horas por dia. Eu não sou preguiçoso, tenho um pavor de gente preguiçosa. Amo trabalhar, estar na obra de Deus dia e noite. Mas escute uma coisa, não é o meu muito trabalhar que vai trazer as bênçãos para mim, mas é Deus. Assim é você e Deus. Então trabalhe, dê o seu melhor, faça o seu melhor, mas é Deus que vai sustentar você em todo o tempo, em todo o momento. Digam amém. Amados, eu já vi Deus realizar desejos dos seus servos. Eu contei para os irmãos ontem que eu conheci uma missionária, caminhei com ela um tempo na minha juventude, chamada missionária Zenaide. Era uma morenona, assim, 3x3, assim. Era uma mulher com a voz assim grave. Ela tinha uma voz assim bem grave. Uma mulher de muita oração. Um dia, nós sentados assim na casa dela, ela parou assim e disse: oh Deus, era umas 11h30 da manhã. Ela disse assim: oh Deus, eu gostaria muito de comer hoje bife acebolado. Eu fiquei assim: é doida, será essa mãe? Se levanta e vai fazer o bife, como disse a pastora ontem. Levanta e vai fazer. Ela vinha de vigília, ela vinha de atender pessoas, ela estava na obra, assim, era itinerante. E eu sentado assim com ela, ela parou assim sentada e disse: oh Deus, eu gostaria de comer bife acebolado hoje. Irmãos, eu vi, ninguém me contou, não vi no YouTube, não é fake. Eu sentado do lado dela, 5 minutos depois eu ouvi assim, ó. Eu vi. Alguém foi lá na porta e a pessoa entrou assim com um tabué, com um pote, e disse assim: a missionária Zenádia está? Eu digo: ai Jesus. Entrou um cheirinho de bife acebolado dentro da casa. E a mulher, aquela pessoa com pote, disse assim: eu estava em casa e Deus disse a mim: faça uns bifes acebolados e leve para minha serva. Eu digo: ai meu Deus do céu. Eu vi isso, gente. Eu vi isso acontecer. Aí depois eu, com meus 16 anos, 17 anos, estou em casa e disse: oh Deus, eu quis fazer igual ela. Oh Deus, eu quero bife empanado. Olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei escutando. Ninguém bateu a porta. Aí eu fui aprender que a gente precisa ter vida com Deus. Precisa ter vida com Deus. Ter intimidade com Deus. Minha mãe, dos 10 até não sei nem quantos anos, eu carreguei ela cega. Ela nunca caiu. Ela andava tanto bem comigo. Eu só fazia comandos no braço. Comandos no braço. Ela sabia que tinha que levantar o pé, que tinha que abaixar, que tinha que saltar. Eu nunca disse assim: mãe, salte que tem uma poça d'água. Eu fazia comandos no braço. Sabe? Eu guiava ela. Nós tínhamos tanta intimidade que eu guiava ela pelo braço. Eu fui aprendendo que com Deus é assim. Você tem que caminhar com Deus e Deus caminhar com você para ter intimidade com Ele. Não é assim. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Aí depois eu comecei a ter essas experiências. Deveria ser 2002. Nós aqui em Santa Maria, contei para os irmãos lá, já contei aqui na igreja algumas vezes. 2002, eu aqui em Santa Maria em casa com a pastora meio-dia e meia. Ainda bem que nós não tínhamos as crianças. Sentado 12:30 com ela na sala, na cozinha, na mesa. Ela me olha assim e diz: e aí, profeta? Cadê a comida? Pois é, vida. Vai vir. Isso era uma segunda-feira, porque domingo eu tinha recebido o meu dízimo. Aliás, o meu dízimo não, o meu salário, 18 com alguma coisa, R$18. Pensa uma coisa dessa. Peguei, dei tudo de oferta, fiquei sem nada, devolvi o dízimo, Outro dia nós não tínhamos nem para sair para a rua, nem gasolina no carro. Nós não tínhamos o que comer no outro dia. Ela disse: e aí, vida, o que nós vamos fazer? 12:30.
os armários estavam vazios, nós não tinha nada no fogão. Ela disse: e aí, vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu disse: olha, vida, Davi disse que um dia ele foi moço, e agora ele era velho, mas ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ela disse: amém, assim seja, que coisa boa. Nós estamos falando ali, e do lado da mesa, eu estava com o telefone, na época do Nokia. Sabe do Nokia que tinha assim, uma antenazinha assim, compridinho, com um chifrezinho assim do lado? Aquele Nokia, do lado assim da mesa, aquele Nokia toca. Uma música chata que tinha, que eu nunca soube mexer em telefone, nem para trocar o som. Aquele Nokia toca e o irmão disse assim: pastor, a paz. Eu digo: a paz, querido, como é que o senhor está? Tudo bem? E eu vi assim, ó. O estômago ronca, né? Quando está com fome. Como é que o senhor está? Na bênção. Pastor, eu queria convidar o senhor para almoçar comigo. Eu digo: amém. Mas quem sabe outro dia. Você sabe por quê? Porque eu não tinha gasolina no carro para sair. Porque se eu saísse com aquele carro, 10 metros ele ia queimar a bomba de combustível. Porque quando você anda muito na reserva e não abastece, a bomba de combustível pode queimar. Então talvez eu tinha para ir para o posto no máximo. Eu digo: não vou arriscar, não vou fazer feio. Eu digo: meu irmão, outro dia. Ele disse: não, pastor, outro dia não. Eu digo: por quê? Porque eu estou aqui na frente da sua casa para lhe levar para o restaurante. Eu digo: ai, Jesus. Sabe o que é isso? Deus cuida dos seus profetas. O homem estava ligando na frente da minha casa, aqui em Santa Maria. Eu digo: é mesmo? Fui lá na porta, ele estava lá, mandei entrar, troquei de roupa. Os olhos da Lemor foram outros. Os olhos foram outros. Ela já é bonita, mas ficou mais bonita ainda do que ia se alimentar. Hã? Olha, queridos, trocamos de roupa rapidinho, entramos no carro e eu pensei: né, algum restaurante. Sabe para onde me levou? Para Bovinos. Bovinos na época tinha javali no cardápio. Quando tinha aquelas caças diferenciadas, hoje é bovino, não vou falar mal, não tem problema aqui. Sabe, queridos, quando tinha um cardápio variado, me levou para Bovinos, eu nem conhecia Bovinos. Aí chegamos lá, tal, conversamos. Daqui a pouco ele disse assim: pastor, eu presto serviço para Bovinos. E como eles não estão me pagando o direito, eu fiz um acerto com eles, de eles me pagarem almoço e janta. Só que eu sou um homem solteiro, não tenho família, ninguém, e é muito chato estar aqui sozinho. O senhor me acompanharia com a esposa por um tempo? Eu digo: ai, Jesus. Mas não tinha dinheiro para gasolina, mas não tinha dinheiro para comprar um cachorro quente. Nós passamos assim, ó, quase 30 dias. Foi lá que eu engordei, acho que eu entendi agora. Foi ali que a coisa complicou para mim. Nunca mais voltei o que eu era antes. Queridos, diante de Deus, você sabe o que é isso? Ele disse: pastor, quando eu disse sério, eu digo: não, pastor, é tão solitário. Eu digo: eu vou lhe fazer companhia. Eu passei quase 30 dias ou mais jantando e almoçando na Bovinos. Você me acredita nisso? Sabe o que é isso? Hã? Sabe o que é isso? É Deus cuidando dos seus servos. O Deus que cuidou de Elias, que tem cuidado de mim, é o Deus que vai cuidar de você. É o Deus que vai suprir as suas necessidades. Ou é o Deus que vai suprir as suas necessidades. Quando for para Bovinos, me convide. Aquele salmão, aleluia. É essa semana que Deus vai prover aí. Lembre dos seus servos e profetas. Digam amém. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele nunca desamparou você. Na Bíblia, Ele nunca desamparou os seus profetas. Deus não vai desamparar você. Mas depois, a fonte secou. Vamos comigo para o texto e eu vou encerrar, porque a hora se vai. Vamos comigo para o texto. Verso 7 diz:
Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Olhe esse texto. Olhe comigo pelo Espírito. O Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, havia ali uma mulher viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei dois gravetos, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comemo-los e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que dissestes, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Olha que palavra no verso 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. E Deus poderoso. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, Ele, quando tem os seus meios, Ele providencia da onde não se espera. Como é que uma viúva pobre vai sustentar o homem de Deus? Ela mal tem para ela. É exatamente isso que Deus faz. É da onde a pessoa acha que não tem, que Deus manda os meios, que Deus manda os recursos. Porque, amados, os recursos vêm de Deus, já estão com Deus. Escute uma coisa, queridos, a provisão de Deus vem de formas inusitadas. De formas inusitadas a provisão de Deus vem. Antes que você pense qualquer coisa, antes que você pereça em alguma situação, Deus vai enviar pessoas, como enviou aquela viúva, para trazer proveres e bênçãos na sua vida. Da onde você não espera, virão pessoas para ser bênção na sua vida. Escute uma coisa, foi assim que Deus fez com Elias. Não foi só para ele a bênção, mas da onde eles não esperavam, veio uma grande provisão de Deus. E é assim que Deus faz. Deus tem os seus meios para abençoar. Deus tem os seus meios para operar as suas maravilhas. Deus tem os seus mecanismos para abençoar os seus servos. Queridos, é interessante, para mim encerrando, a história de Elias é tão intensa. Passados uns dias, o filho da viúva morre. Ele ora em prol do filho da viúva e ele ressuscita. Passam-se 3 anos e meio. Olhe você, passam-se 3 anos e meio. Elias vai falar com Acabe. Quando ele chega, tem muitos pormenores, eu não vou me demorar. Quando ele vai até Acabe e diz assim: Acabe,
Eu quero que você reúna os profetas de Baal e vamos subir lá no Monte Carmelo, porque nós vamos propor um desafio dos deuses. Elias é o primeiro e o único homem na Bíblia a propor o duelo dos deuses. O duelo dos deuses lá no Monte Carmelo. Acabe reúne os 450 profetas de Baal, mais 400 de Astarote, 850 profetas, sobe ao Monte Carmelo. Ele e todo Israel. Quando chegam no Monte Carmelo, os profetas de Baal preparam o sacrifício. E aí o desafio de Elias é: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus a que vamos servir. Olhe vocês, os profetas de Baal passam toda a manhã, manda fogo Baal, manda fogo, e nada acontece. Até que durante a tarde, terminou o tempo dos profetas de Baal, Elias vai lá, tira toda aquela bagunça, tira tudo, faz um novo altar, coloca novos sacrifícios, faz na volta uma vala e enche de água, molha todo o sacrifício. E Elias agora ora a Deus. Olha só, eu fico admirado desse homem poderoso. Você sabe como é o significado do nome de Elias? Jeová é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O nome de Elias diz respeito à sua história. O nome de Elias sabe quem é meu Deus? O meu Deus é o Deus, o meu Deus é o Senhor, Jeová é o meu Deus. Escute, Elias prepara tudo e ora e diz assim: aonde está o Deus de Elias? O nome de Elias o Senhor é o meu Deus. E Deus diz assim: eu estou aqui. E manda fogo sobre o altar, queima todo o sacrifício, torra as pedras, queima toda a água, lambe tudo. Todo Israel fica admirado, é intensa a história. Todo Israel fica admirado, o rei Acabe não sabe o que fazer. Elias se vira para alguns servos de Deus fiéis e diz assim: arranquem da espada e matem todos esses profetas do diabo. Naquele dia, 850 profetas de Baal e Astarote são mortos. Depois disso, Elias olha para Acabe e diz assim: pega o teu carro e desce, porque vai chover. Diga para o seu irmão: vai chover. Diga para o seu irmão: se prepara, vai chover. Diga para o seu irmão: está chegando o tempo da abundância. Só isso? Está chegando. Está. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Olhe. E não é por causa de Bolsonaro. Não é por causa dos políticos. É por causa de Deus. É Deus, não é os homens. Olhe para mim, você, querido. Meu Deus, para mim cortar a história, você pode ficar comigo mais 5 minutos? 5 minutos? Olhe, queridos, Elias chama o seu moço, o seu auxiliar, e diz o seguinte: olhe, eu vou orar agora, e você vai lá e vê se vem chuva. A Bíblia diz que Elias pegou a cabeça e colocou no meio das pernas. Quando eu era jovem, com 20 anos, eu pregava e conseguia colocar a cabeça no meio das pernas. Hoje eu não consigo mais. Então me perdoe. Eu tinha 60 e poucos quilos, então me perdoe. Hoje eu não consigo colocar a cabeça entre as pernas para encenar. Elias, a Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre as pernas e começou a orar para vir chuva. E mandou o moço dele lá olhar. O moço dele foi e voltou e disse: não tem chuva. Vai mais uma vez. Olhou, não tem chuva. Voltou outra vez. Por 6 vezes ele foi e não tinha chuva. Olha só. Aquele moço é citado na Bíblia só esse momento. A Bíblia não cita nem o nome dele, sabe por quê? Porque ele só fazia o que mandava. Depois Deus vai escolher Eliseu para suceder Elias. Não faça só o que ele mande, porque você vai ser substituído. Cuide disso. Funcionários, líderes, irmãos, não faça só o que ele mande, faça além.
Esse rapaz foi substituído porque ele só fazia o que mandava. Ele nunca fazia o a mais. Porque ele não era pago para isso. Ele era pago só para fazer o que Elias mandava, até ali. Nunca mais na Bíblia se falou nele. Outra coisa que eu aprendo com esse moço: pessoas caminham conosco por um tempo. Algumas depois nunca mais caminham conosco. Aquele moço caminhou com Elias por um tempo e nunca mais caminhou. Quem vai caminhar com Elias depois é Eliseu, que é uma outra pregação. Eu não me espanto quando algumas pessoas caminham conosco aqui na igreja, depois elas saem. Eu não me atribulo mais. No começo da igreja eu ficava preocupado: o que vamos fazer, como é que é? Hoje não. Eu tento fazer o que for melhor. Mas se não é para caminhar comigo, para ser bênção, que se vá. Bem na paz. Algumas pessoas caminham conosco por um tempo. Eu não fico mais atribulado. Eu fico: o que eu fiz de errado? Como é que é? Quem pode fazer? Quem eu esqueci de orar para o aniversário? Esqueci de ligar para dar não sei o quê. Eu digo: meu Deus, deu com isso. A gente faz o que deve fazer de melhor. A Bíblia, esse homem caminhou com Elias por um tempo. Depois esse rapaz nunca mais caminhou. É assim que Deus faz, queridos. Olhe, na 7ª vez, Elias diz para ele: vai e olha. A Bíblia diz que ele foi, olhou. É interessante porque eles estão no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, eu estive nesse monte em Israel. Você olha, você está aqui no Monte Carmelo, nessa posição. Atrás de você está um vale, uma boa parte de Israel. Na sua frente à direita, você tem uma vista linda do Mediterrâneo. É lindo olhar o Mediterrâneo. E foi lá, do lado do Mediterrâneo, que esse rapaz foi na 7ª vez para olhar. E quando ele olha, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando ele olha, ele corre na 7ª vez e volta para Elias e diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias para de orar e diz: vamos correr, porque vai vir chuva. Sabe o que acontece? Acabe já tinha recebido a instrução para sair correndo, porque ia vir chuva. A Bíblia diz que Elias correu tanto que se aproximou de Acabe. O primeiro bolt da Bíblia foi Elias. O primeiro bolt já tinha Elias. A Bíblia diz que ele correu tão rápido que ele alcançou Acabe e disse para Acabe: corre, porque vai vir chuva. E foi uma chuva poderosa que trouxe vida para todo Israel. Nesta noite eu digo para você: prepare o seu coração, porque vai ser um tempo novo da chuva do Espírito Santo sobre a sua família. Vai ser um tempo novo da chuva do Espírito Santo sobre a igreja. Cadê todo o pessoal da adoração que estava com a pastora? Levante a mão hoje. Cadê o pessoal da adoração? Eu quero que vocês abram as mãos. Não é porque agora é a nova líder, mas eu creio que vai vir um novo tempo sobre a adoração. Vai vir um novo tempo sobre toda a igreja, sobre a sua casa. Você vai experimentar coisas de Deus, experiências de Deus, como você nunca viu antes. Algumas pessoas, Deus vai falar com você coisas gloriosas e vai direcionar você por caminhos que você vai ver os milagres de Deus. Sabe por quê? Porque nós servimos o Deus de Elias. Deus tem intensidade no Espírito para você. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus.